Bom, então boa tarde a todos. Meu nome é Isadora e eu vou apresentar a minha proposta de projeto de ensino, pesquisa e extensão nesse concurso, né, um concurso público para a contratação de professor adjunto do Programa de Citologia do ICB, com a setorização em pesquisa básica e translacional no envelhecimento. Bom, a minha apresentação será baseada, né, nos 3 pilares que sustentam e movem a universidade pública, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E, inicialmente, eu vou falar um pouco mais sobre a pesquisa, depois o ensino e a extensão. Bom, a primeira pergunta é: por que estudar o envelhecimento? Né, então, nós temos dados da Organização Mundial de Saúde, das Nações Unidas, mostrando que, na verdade, nós estamos passando por um processo de envelhecimento populacional bastante acentuado, né, no mundo todo. Então, a gente pode observar aqui no gráfico à esquerda, e espera-se que em 2050 o percentual de pessoas com 60 anos ou mais no mundo vai ser cerca de 21%. Né? Então, o envelhecimento ele é acompanhado, na verdade, por uma série de doenças crônicas, né, associadas ao envelhecimento, e dentre elas as doenças neurodegenerativas. Se a gente olhar essa figura aqui embaixo, a gente observa que o percentual de pessoas vivendo com demência, né, então demência a gente pode dizer, por exemplo, doença de Alzheimer, que é a principal causa de demência, vai aumentar também nos próximos anos, acompanhando esse envelhecimento populacional. E um fato interessante é que 80% da população idosa mundial viverá em países em desenvolvimento. Então, nesse contexto, se a gente olhar para a situação do Brasil, né, que são dados do IBGE, a gente tem que 1 a cada 4 brasileiros terá 65 anos ou mais lá em 2050, e o Brasil vai configurar como o 6º país no mundo com a maior população idosa. Então, dentro de todo esse contexto, a gente consegue ressaltar a importância, né, de investimentos na pesquisa básica e translacional no envelhecimento e suas doenças associadas. Bom, com relação ao sistema nervoso central, o envelhecimento ele é acompanhado por um declínio cognitivo, mesmo na ausência de doenças neurodegenerativas. Esse declínio já foi bem destacado em diferentes espécies, então a gente tem aqui, né, um evento bastante conservado em humanos, macacos, coelhos, roedores. Então a gente observa, por exemplo, o declínio de funções relacionadas à aprendizagem, funções motoras, dentre muitas outras. E a gente consegue comparar isso, né, com diferentes modelos aí de estudo e observamos características bastante similares. Bom, essas alterações cognitivas são resultantes de alterações celulares e moleculares. Por exemplo, alterações na formação e na plasticidade sináptica e alterações ali do microambiente daquelas células. Entretanto, a gente ainda não conhece bem esses mecanismos. Então, quais são esses mecanismos celulares e moleculares envolvidos no declínio cognitivo e sináptico associado ao envelhecimento? Bom, além dos neurônios, né, nos últimos anos, muitos estudos têm sido focados nas células gliais. Aqui eu estou destacando os astrócitos porque compõem aí um grupo de células, né, bastante envolvido em diversas funções no sistema nervoso central. Aqui eu trouxe essa imagem destacando algumas delas, né? Então, funções na homeostase das sinapses, na promoção de sinapses, né? Formação, plasticidade, eliminação, envolvimento na constituição da barreira hematoencefálica, do sistema linfático, né? Que foi recentemente descrito, também extremamente importante, e alterações nas funções astrocitárias, consequentemente, estão envolvidas em doenças, né? Então, aqui eu destaquei algumas das principais doenças que são estudadas, né, atualmente: Alzheimer, Parkinson, ALS, doença de Huntington, existem muitas outras, e os astrócitos têm papel no desenvolvimento, né, e progressão dessas doenças. E nesse contexto, eu vou falar um pouquinho da minha contribuição no estudo dos astrócitos na fisiopatogênese de 2 doenças, né, que são as mais importantes da atualidade em termos de neurodegeneração, que é a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. Então, através de colaboração com membros internos do meu grupo e externos, né, da UFRJ, a gente estabeleceu, né, um estudo em que o modelo em vivo, o animal era tratado, injetado, melhor dizendo, com oligômeros do peptídeo beta-amiloide. Então, são as espécies reconhecidamente envolvidas na patogênese da doença, e a gente observou que esses animais, então, injetados, né, intracérebro ventricularmente,
apresentavam em seu hipocampo uma redução da área dos astrócitos. Então, os astrócitos apresentavam-se atróficos, e aqui a gente tem uma imunomarcação para GFAP, né, que é uma proteína de filamento intermediário, e além disso, através de análises, né, in vitro, a gente observou que esses astrócitos eram menos capazes de promover a formação de sinapses, né? Então, na verdade, quando a gente olha a distribuição de proteínas sinaptogênicas nessas células, a gente vê uma redução, principalmente de TGF-beta1, dentre muitas outras alterações, né? Então, aí esse conjunto de dados aponta para o papel dos astrócitos em eventos precoces, né, da doença de Alzheimer. Similarmente, utilizando um modelo experimental parecido, em que a gente injeta os oligômeros de alfa-sinucleína em animais saudáveis, a gente observa, né, alterações compatíveis com sinucleinopatias, e a gente também observa alterações astrocitárias nesses camundongos. Então, por exemplo, aqui o efeito foi oposto, foi uma hipertrofia astrocitária associada a um aumento na produção de fatores sinaptogênicos, a uma maior captação de glutamato. Então, o que esses dois dados, né, indicam? Que existe uma heterogeneidade no fenótipo dos astrócitos em doenças neurodegenerativas, e isso é extremamente importante de ser investigado atualmente, né, principalmente nesse contexto do envelhecimento populacional. Bom, então, de uma forma geral, né, ao longo da minha formação, eu tive contribuições na geração de novos conhecimentos, principalmente com relação às células gliais no desenvolvimento e em doenças neurodegenerativas associadas ao envelhecimento. Então, por exemplo, nesse trabalho, nós descrevemos que os astrócitos apresentam uma grande heterogeneidade no potencial sinaptogênico, quando a gente compara astrócitos de diferentes regiões encefálicas. Também com relação às células da microglia, a gente observou que a ativação precoce da microglia neonatal pode levar a uma maior suscetibilidade em períodos posteriores à doença de Alzheimer. Um outro trabalho, né, dois outros trabalhos, na verdade, foram justamente esses que eu citei anteriormente, em que a gente descreveu um pouco mais sobre o papel dos astrócitos na fisiopatogênese dessas duas principais doenças neurodegenerativas da atualidade. E, além disso, eu também, né, estudei o papel dos astrócitos, né, como potenciais alvos farmacológicos no sistema nervoso central. Então, principalmente estudando aí compostos naturais que atuam sobre os astrócitos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Mas uma pergunta central que tem norteado assim, o meu envolvimento na pesquisa nos últimos anos é essa: qual é o envolvimento dos astrócitos nas disfunções celulares associadas ao envelhecimento, principalmente ao envelhecimento fisiológico, aquele que não está necessariamente envolvido em uma doença neurodegenerativa, né? Então, para responder um pouco dessa pergunta, né, eu realizei colaboração, então, durante o meu doutorado sanduíche, com duas pesquisadoras de renome na área de glia e envelhecimento, que é a professora Ellie Hall e a professora Jinte Middeldorp, da Holanda, e a gente, então, avaliou o hipocampo de animais jovens e animais idosos para diferentes parâmetros, e aqui eu trouxe alguns deles. Então, por exemplo, animais idosos apresentam uma redução drástica do número de sinapses, né, da densidade de sinapses hipocampais, dos níveis de proteínas sinápticas também, e na mesma região em que a gente vê perda de sinapses, a gente vê hipertrofia astrocitária, entre outras características que eu não coloquei aqui. Mas então isso já indica que o envelhecimento é acompanhado por alterações, pelo menos morfológicas, né, importantes nessas células. Bom, dentre os mecanismos que já se conhece do envelhecimento, a gente tem aqui esse compilado de 9 marcadores, né, causais do envelhecimento, e eu estou destacando a senescência celular, que é um dos mais estudados atualmente e que eu estou muito interessada em continuar investigando. Bom, a senescência celular, né, envolve a saída irreversível do ciclo celular. Então, essa saída, na verdade, é acompanhada por uma série de alterações no fenótipo das células senescentes, como, por exemplo, o aumento da produção de espécies reativas, a atividade da enzima beta-galactosidase, né, de genes supressores tumorais que retiram essa célula do ciclo celular, alterações importantes nucleares da lâmina nuclear e o fenótipo secretor associado à senescência. Esse fenótipo, ele é fundamental, né, na atividade dessas células em promover a inflamação naquele microambiente.
Bom, então para a gente estudar um pouco mais sobre essa senescência celular, né, de uma forma mais mecanística, nós estabelecemos um modelo in vitro de senescência, e aqui eu destaco, né, a participação fundamental do Luan, que é o pós-doc do laboratório, e a aluna que eu orientei durante a monografia, Laís Neves. Então nós estabelecemos esse modelo, em que os astrócitos eram cultivados por um período mais curto e um período mais longo in vitro, e a gente analisou uma série de parâmetros, né, associados à senescência, como atividade de beta-gal, aumento de P16, do fenótipo secretor associado à senescência, dentre muitos outros, o que, na verdade, confirma que a gente tem um modelo bem estabelecido de senescência in vitro. Né? Assim, só para destacar que esse trabalho está atualmente aceito, né, e nós estamos em processo de revisão na revista Edincel e foi recentemente publicado em pré-print também. Bom, mas a gente investigou uma característica que é muito evidente dessas células senescentes, né, que chamou a nossa atenção logo de início, que são as alterações, né, melhor dizendo, da lâmina nuclear, alterações nucleares. O que a gente vê nessas células? Um declínio bastante pronunciado da proteína da lâmina nuclear, lamina B1, né, que é uma proteína de filamento intermediário, muito importante para a estrutura e função do núcleo. E se a gente observar essa imagem aqui, essa reconstrução em 3D, a gente observa uma invaginação nuclear, que é justamente o que a gente relata nessas células senescentes no modelo in vitro, é um aumento dessas deformações nucleares associadas à perda de lamina B1. A gente foi também, né, analisar no modelo em vivo, então nos camundongos, jovens e idosos, e a gente vê resultados muito parecidos. Então, uma drástica redução da imunomarcação para a lamina B1, nós temos aqui os animais jovens e os animais idosos. E a gente vai olhar especificamente nos astrócitos e ver um resultado também bastante similar, corroborando que de fato ocorre essa perda da lamina B1 associada a deformações nucleares nos astrócitos durante o envelhecimento. Nós fomos, então, analisar também no tecido humano, então aqui é a colaboração com o Banco de Encéfalos, tanto da Holanda quanto da Universidade de São Paulo, foi e é primordial, a gente tem uma colaboração muito importante com esses grupos, e nós observamos também essa redução de lamina B1 no hipocampo pós-mortem de indivíduos que eram idosos e que não apresentavam doenças neurodegenerativas associadas. Nessa mesma região hipocampal, quando a gente olha o núcleo dos astrócitos, a gente também observa uma alteração importante de redução de circularidade nuclear. Bom, mas algo que me chamou muito atenção, né, desses experimentos de imunofluorescência, foi essa imunomarcação mais forte da lamina B1 nesse grupo de células aqui, que estão bem próximos da zona subgranular, que é uma zona neurogênica, né? E no idoso a gente vê uma redução muito drástica. Então eu me perguntei se existe, né, uma possível senescência dessas células tronco neurais, né, células progenitoras dessa região no hipocampo idoso. Bom, a gente sabe, de uma forma geral, que as células tronco são fundamentais, né, para a regeneração tecidual, e isso é possível porque elas apresentam a integridade das suas organelas intracelulares funcionando corretamente, né? Então, alguns exemplos aqui de autofagossomos, né, do sistema da proteostase, e esse pool de células é mantido. Entretanto, diversos trabalhos recentes têm apontado que a perda dessa proteostase, ou seja, dessa homeostase proteica, envolvendo principalmente um prejuízo, né, uma disfunção da autofagia, leva a alterações no potencial regenerativo dessas células e na redução do pool de células-tronco em diferentes tecidos, na medula óssea, no músculo, né? E a gente está mais interessado, né, nesse momento, em estudar particularmente o que acontece no sistema nervoso central. Então, eu realizei alguns experimentos preliminares, né, para observar um pouco dessa via da autofagia no nosso modelo de senescência astrocitária, e o que a gente observa é um aumento da proteína LAMP, que é uma proteína lisossomal, que pode estar indicando uma alteração da autofagia, né? Claro que ainda é um dado bastante precoce, mas é associado à senescência astrocitária. Bom, a gente sabe que no adulto ocorre neurogênese, né? Então a gente tem aqui os nichos neurogênicos, lá no hipocampo, na subgranular e na subventricular, dos ventrículos laterais. A gente sabe também que esses neurônios recém-gerados, eles maturam e integram a circuitaria, e isso é importante para a aprendizagem e a memória,
Então, diversos estudos com modelos animais descrevem muito bem isso, embora em tecidos humanos, né, é muito mais difícil e é mais debatido. Mas a gente sabe também, né, tanto no murino quanto no humano, que o envelhecimento e as doenças neurodegenerativas são acompanhadas por um declínio da neurogênese hipocampal e um aumento de células senescentes. Então, a minha pergunta é: quais são os mecanismos e consequências funcionais dessa exaustão de células-tronco e o surgimento de células senescentes no hipocampo no envelhecimento? Então, eu estou propondo um projeto de pesquisa, né, com o objetivo geral de investigar os determinantes celulares e moleculares da exaustão de células-tronco neurais e da senescência celular no hipocampo durante o envelhecimento. E, inicialmente, né, como objetivo específico, caracterizar o perfil de expressão de genes relacionados à proteostase em 3 grupos celulares, aí, células-tronco neurais, neurônios e astrócitos. Para isso, nós possuímos, né, eu já tenho acesso a modelos animais, então jovens, idosos, a tecidos humanos, né, das colaborações com os bancos de encéfalo, e eu também tive treinamento para fazer o isolamento de células neurais, né, durante o meu período de estagiamento na Holanda, e poderemos também realizar análises transcriptômicas e proteômicas, aqui em colaboração com grupos tanto da UFRJ, quanto também com grupos externos à UFRJ. Bom, então, depois dessa etapa, né, a gente pretende também investigar a regulação da via autofágica nessas células, avaliar o envolvimento da biogênese desses autofagossomos nas células-tronco neurais e ver qual é a consequência disso sobre a neurogênese hipocampal durante o envelhecimento, e estudar o impacto da senescência astrocitária, que a gente já vem estudando, já tem um conhecimento maior, né, sobre o impacto dessa senescência, mas agora sobre a exaustão de células-tronco e o declínio sináptico cognitivo associados ao envelhecimento. Bom, para isso, eu também tenho acesso, né, através do laboratório em que eu trabalho e dos grupos de colaboração, a modelos in vitro variados, então, culturas de astrócitos, de células progenitoras, de neurônios, tanto murinos quanto humanos, então, através de colaboração com os professores, né, que são neurocirurgiões, Jorge Marcondes e Sonisa Leon. Os modelos, como eu falei anteriormente, animais, então, animais jovens, idosos, tecidos humanos aí de indivíduos de diferentes faixas etárias, né? Então, através de culturas primárias, organotípicas, ensaios de manipulação, eu acho que será possível responder aquelas questões. E, por fim, identificar compostos senolíticos e senomórficos com potencial terapêutico dentro dessa perspectiva de disfunções celulares e cognitivas associadas ao envelhecimento. Esse ponto é bastante novo na literatura e eu estou muito interessada em investigar, que são esses compostos capazes de levar as células senescentes à morte celular por apoptose, que são os chamados senolíticos. Então, eles atuam sobre vias que estão hiperativadas nas células senescentes, que são, por exemplo, vias antiapoptóticas, e os compostos xenomórficos, que na verdade não induzem a morte, mas inibem o fenótipo secretor associado à senescência, que é um fenótipo que na verdade está envolvido nessa disfunção que ocorre em decorrência do acúmulo de células senescentes nos tecidos, né? Então a gente tem essa imagem aqui representando esse acúmulo e o consequente aumentado risco de desenvolver doenças. Nesse ponto, alguns compostos naturais já foram identificados como sendo xenomórficos, né, como a quercetina, a fisetina e resveratrol. E eu tenho já uma base, né, no estudo desse composto, porque eu já estudei, por exemplo, alguns deles sobre o sistema nervoso central. Então, nesse trabalho, eu estudei a hesperidina, que é um composto que é derivado, né, de frutas cítricas, e quando a gente tratou animais adultos com esse composto, a gente observou uma melhora no desempenho cognitivo desses animais. E, consequentemente, observamos também o aumento da formação de sinapses hipocampais e benefícios na função astrocitária com relação ao capacidade sinaptogênica dos astrócitos. Em um outro trabalho em colaboração com o grupo do professor José Garcia, eu também analisei, né, conjuntamente com os demais pesquisadores, as ações da quercitrina, que é um outro flavonoide que também tem um importante potencial sinaptogênico e neuroprotetor em modelo de doença de Alzheimer, que a gente analisou, através da potenciação ali da via de Wnt beta-catenina. Então, eu acredito que nós temos uma ampla gama, né, de possibilidades de explorar novos compostos, principalmente no Brasil, e identificar compostos com esse potencial senolítico ou senomórfico.
Bom, eu tenho uma rede, então, de colaborações que me dão apoio, né, e suporte para desenvolver esse projeto, tanto da pesquisa básica quanto da pesquisa translacional, então, na UFRJ, né, a professora Flávia Gomes, do laboratório onde eu atualmente sou pós-doc, e da USP, né, então tem um grande grupo de cientistas interessados em estudar o envelhecimento do cérebro, e também na Holanda, como eu ressaltei anteriormente. Quanto à viabilidade financeira, né, eu pretendo estabelecer, né, escrever projetos conjuntos com o grupo holandês. Então, existem alguns editais específicos, tanto da FAPERJ quanto da CAPES, que é o CAPES no FIC, para que a gente possa fortalecer essa colaboração que já existe, mas também aumentar a mobilidade internacional. Então, também o meu objetivo é poder estabelecer um vínculo maior para que alunos do Brasil tenham acesso também a esses laboratórios europeus e às metodologias lá desempenhadas. Bom, além disso, aplicação de grants nacionais, então para as nossas agências de fomento, CNPq, FAPERJ, Instituto Serra Pilheira, e também internacionais, né? Então existem uma série de grants em que eu poderia aplicar sendo professora da UFRJ. Bom, com relação ao ensino, eu tenho uma experiência prévia como monitora de histologia e atualmente eu sou professora substituta de biologia celular, embriologia do ICB. Então isso me dá muito conforto, né, em poder atuar no ensino de histologia, caso eu seja selecionada nesse concurso. Bom, além disso, eu pretendo fortalecer o ensino da histologia e a pesquisa em envelhecimento do ICB, seja através da criação de disciplinas, né, novas disciplinas como essa daqui, que eu pretendo propor, que é modelos experimentais para o estudo do envelhecimento fisiológico e patológico, e também planejamento de simpósios, né, para aumentar essa internacionalização do Instituto e dos alunos de pós-graduação, como o primeiro simpósio em gerociências, por exemplo. Além disso, desenvolver ou expandir o banco de lâminas histológicas que o ICB já possui, mas a ideia aqui é ter lâminas para que elas sejam disponibilizadas para o ensino básico também. Além da sua utilização na graduação e na extensão universitária, a gente possa disponibilizar lâminas para as escolas públicas do Rio, para que o ensino de histologia, né, isso, claro, associado a um trabalho de extensão com os professores, para que eles sejam capazes de ensinar histologia, né, com qualidade, através de lâminas e aulas práticas. Bom, além disso, muito tem se falado sobre novas formas, né, de ensino, uma vez que os estudantes estão cada vez mais estimulados, enfim, o Brasil está com um grande déficit na educação básica, então formas lúdicas e recursos digitais de gamificação podem contribuir para o fortalecimento do ensino, tanto a nível de graduação, né, pós-graduação e também o ensino básico. Então, essas formas são úteis, né, de uma forma geral para o ensino, e eu pretendo explorar um pouco mais disso no ensino da histologia, particularmente. Então, para tal, seria muito interessante estabelecer uma equipe multidisciplinar. Na UFRJ nós temos o NCE, inclusive existe um laboratório, né, de games, em que eles estabelecem esses games como uma abordagem de ensino. Então seria muito interessante estabelecer, por exemplo, colaborações com esses professores do NCE e alunos também, né, para que a gente possa estabelecer essas novas abordagens de ensino em histologia. E também a formação de recursos humanos, então captando alunos sempre de iniciação científica, mestrado e doutorado para o desenvolvimento da minha pesquisa, da minha proposta de pesquisa em envelhecimento. Bom, com relação à extensão, eu pretendo, então, criar cursos, né, de capacitação e atualização em histologia para professores do ensino básico. Como eu falei anteriormente, não adianta só disponibilizar as lâminas, esses professores precisam ter uma boa base de histologia para passar para os alunos. Então, aqui seria uma associação, né, em ter o material para disponibilizar e dar também o suporte, a capacitação para esses professores do ensino básico, né? E aqui eu também posso falar em conjunto com os métodos lúdicos, né, e a gamificação. A gente pode também associar isso daqui nas propostas de extensão, de uma forma sempre a melhorar, né, o ensino e o engajamento dos alunos no ensino de histologia e das ciências. Bom, então, para tal, eu também pretendo
me afiliar, né, à Rede Nacional de Educação e Ciências, que é um programa muito importante, espalhado aí por diferentes regiões do Brasil, que criam, então, cursos de férias itinerantes, então também pretendo trazer isso para o ICB, cursos de férias itinerantes nas escolas públicas do Rio. Então, os alunos, eles vão ser, né, desafiados com um método mais ativo de aprendizagem nesses cursos, e isso pode abrir novas possibilidades de estágio também nos laboratórios do ICB. Bom, o ICB já possui, né, diversos projetos de extensão muito bons, em que eu pretendo também atuar e fortalecer, como Ciências sobre Rodas e o curso de verão do programa de Ciências Morfológicas, que eu também já venho atuando nos últimos anos, né, com bastante sucesso. Bom, com relação à minha produção científica, reconhecimento acadêmico, né, eu tenho publicações de artigos na área de setorização desse concurso, então, na temática de envelhecimento e doenças neurodegenerativas. Eu estabeleci novas colaborações internacionais, então, com pesquisadores do Banco de Cérebros da Holanda e da Universidade de Utrecht durante o meu doutorado sanduíche. Então, isso também vai ser importante para o desenvolvimento do projeto e para a internacionalização do grupo de pesquisa. Atualmente eu atuo no corpo editorial da Frontiers in Cellular Neuroscience e também na revisão de artigos de outras revistas, inclusive da Frontiers in Cellular Neuroscience, que é uma atividade também bastante importante na vida do cientista. Em 2020 eu recebi a menção honrosa, né, de melhor tese de doutorado, então a minha tese foi em envelhecimento e doenças neurodegenerativas, então foi, na verdade, um importante estímulo também para mim, né, receber essa menção honrosa, e eu me mantenho ativa, participando de simpósios, de congressos nacionais e internacionais, e muitos deles, né, através do recebimento de prêmios, né, de Travel Awards, para participar, por exemplo, desse que ocorreu no Canadá, em que eu levei o nosso trabalho em colaboração com a Universidade da Holanda, e eu pude conversar com diferentes pesquisadores da área sobre os projetos, e esse novo Travel Award que eu ganhei também para participar em 2022, em um outro congresso em Tóquio. Bom, além disso, eu venho orientando alunos, né, então, de monografia, de mestrado e agora de doutorado do ICB, e todos os temas dos seus projetos são em neurobiologia do envelhecimento. Então, só reforçando que eu também tenho uma atuação ativa, né, no ensino, na pesquisa em envelhecimento, e eu pretendo também ampliar isso em atividades de extensão. Aqui só um exemplo, né, de alguns dos certificados que as minhas alunas receberam em decorrência, né, do empenho delas, mas também da qualidade do trabalho que a gente vem desenvolvendo no Instituto. Bom, então, como finalizando essa apresentação, né, eu acho assim, como contribuições para o Instituto, para o UFRJ, eu tenho um projeto, né, de pesquisa, ensino e extensão que está alinhado com o perfil de setorização desse presente concurso, então, o que eu estou propondo está em alinhamento. Eu tenho uma experiência prévia em histologia e uma experiência também em biologia, em embriologia, né, então isso me dá bastante conforto para dar aulas de histologia. Eu pretendo estabelecer, então, o meu grupo de pesquisa, que será pioneiro no estudo dos mecanismos e implicações da exaustão de células-tronco neurais e a senescência celular no envelhecimento do cérebro, novas colaborações nacionais e internacionais. Então, essas colaborações vão ser importantes para o grupo, mas também para o intercâmbio, né, internacionalização dos estudantes, que eu vou orientar, dos estudantes da pós-graduação, e a visibilidade também do Instituto de Ciências Biomédicas. E eu tenho uma grande motivação em alavancar a pesquisa em envelhecimento, tanto do ICB quanto do Brasil. Então, eu já, alguns anos atrás, iniciei essa nova linha no laboratório e eu pretendo continuar investigando a fundo nessa área do conhecimento sobre o envelhecimento do sistema nervoso central. Bom, então é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Deixa eu tirar o compartilhamento. Obrigada, Isadora. Nada. Obrigada, então. Eu vou começar a perguntar, depois eu passo a palavra para os outros membros da banca. Tá? Sua trajetória, de fato, é compatível, né? Você acertou em prestar esse concurso, porque tem a ver com o seu perfil, de fato. E eu queria, então, saber como é que você vai se inserir no ICB. Eu vi que você tem colaboração, na verdade, você
é primeira autora de 3 artigos, se não me engano, e todos são do grupo da sua orientadora, né, de doutorado, Sim. da professora Flávia. E como você pretende se inserir e depois se tornar independente? Você falou que você tem um projeto que você pretende seguir, que é seu, né? Mas como que você vislumbra essa inserção, se desligando do grupo de origem, vamos dizer, para que você possa seguir sua própria carreira? Entendi. Então, assim, eu vejo que tudo é feito aos poucos, né, na vida. Ninguém termina uma etapa e já, enfim, ganha um laboratório imenso e um grupo de pesquisa imenso. Então, as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Eu estou atualmente no laboratório da professora Flávia e eu pretendo permanecer ali para me estabelecer enquanto uma pesquisadora e professora do ICB. Então, vai ser importante, né, porque nós temos também linhas de pesquisa em que eu atuo orientando alunos. Então, inicialmente, eu pretendo permanecer nesse laboratório e a gente vai continuar trabalhando em conjunto, né, para entender melhor aí o envelhecimento e contribuir para a pesquisa do ICB. Mas, eventualmente, né, eu vou conseguir uma maior independência, né, ganhando novos projetos maiores e novas colaborações. Então, assim, seria uma etapa mais à frente em que eu poderia estabelecer o meu próprio laboratório. Mas é claro que, inicialmente, eu vou precisar do suporte dessa rede de apoio, né, da professora Flávia e de todos os nossos colaboradores nacionais e também internacionais. Então, eu vejo assim, né, as coisas vão acontecendo aos poucos. Você vai precisar ter bastante tempo para você implementar bem a sua própria linha. E você tem ciência, pelo fato de você ser agora substituta no próprio ICB, né, em biologia celular e do desenvolvimento, você acha que tem bastante noção que, principalmente histologia, né, o Instituto tem uma carga muito grande, né? Sim. Como você pretende também circular pela área e pela extensão, como você também falou, você quer, na verdade, você quer ajudar na área da extensão, né? Agora eu estou falando, você quer muito ajudar professores, né? Montar cursos, professores para o ensino médio, né? Porque eu não vejo no ensino fundamental, eu sou antiga, né? Claro, mas certamente, olha, eu acho que nem no ensino médio a gente tinha algum tipo de histologia mais ou menos, né, razoável que fosse. Claro que eu estou falando de quase que meio século atrás mesmo, né? Então é outro parâmetro, mas eu vejo que você quer se inserir também na extensão e fomentando o ensino para professores, então, no ensino médio mais, né? Sim. Como você, então, pretende circular pelos 3 pilares que você colocou na sua apresentação? Assim, eu tenho a consciência de que a gente não faz nada sozinho, a gente sempre precisa colaborar. Então, esses projetos de extensão vão ser realizados em colaboração com outros professores que tenham interesse também, né, em atuar um pouco mais no ensino básico, né, em fazer essa aproximação do ensino superior com o ensino básico. Então, não só ir ao colégio dar uma aula, um curso, mas acompanhar realmente o professor, o aluno. Então, eu acho que existem outros professores interessados nesses projetos de extensão, que eu pretendo, então, me afiliar, né, e criar realmente um grupo multidisciplinar que esteja interessado nisso. Então, quando eu falo daquela parte de ensino lúdico, de gamificação, a gente vai precisar de professores, de pesquisadores do NCE, por exemplo. E eu sei que tem um laboratório lá que é específico para criar esses jogos. Então, eu acho assim que vai ser realmente um trabalho em conjunto, com certeza vai ser muito... não vai ser fácil, né, conciliar tudo isso, mas eu já tenho essa experiência sendo professora, né, sendo pós-doc e orientando alunos também, estou orientando aluna de doutorado, já orientei mestrado, monografia, então tenho um pouco já esse pezinho, né, nessa vida de professor que não para. Faz tudo, né? Sim.
Tá bom. Eu vou deixar agora algum outro membro da banca. Normalmente tem sido a Marimélia a segunda, mas a Laura levantou a mão antes, então, Laura, agora eu vou. Vamos mudar. Podemos alternar de vez em quando? Isadora, obrigada pela sua apresentação, parabéns pela linda carreira que você está construindo, Obrigada. por toda a sua trajetória. Me chamou bastante a atenção a importância que você dá para os projetos de extensão, e eu sei que você teve um ProUni, né? E deve valorizar bastante os incentivos que potencialmente empurram a gente para frente para ter uma maior igualdade socioeconômica ou étnico-cultural. Você teria alguma ideia, além do que você conhece, cotas, bolsas, para atuar como professora de uma universidade federal nesse aspecto? No aspecto, não sei se eu entendi, de fortalecer ou de incentivar grupos menos favorecidos a terem uma maior possibilidade de ascensão, de estudo, de inserção socioeconômico-cultural. Entendi. Eu acho assim, por exemplo, as bolsas de iniciação científica são fundamentais. Para mim, foi fundamental, porque eu vim de uma outra cidade, né, que foi, não sei se todo mundo conhece, Vassouras, e eu vinha para o Rio fazer iniciação científica. Então, quando eu não tinha a bolsa, ainda era muito difícil. Quando eu ganhei a bolsa, foi muito mais, assim, tranquilo. Então, eu acho que as bolsas de iniciação científica poderiam ser ampliadas, né, e também para alunos não só da capital, né, porque existem muitos alunos interessados, mas que estão em cidades um pouco mais distantes, né, como era o meu caso. Então, eu precisei pesquisar, né, então atividades de extensão foram fundamentais para que eu conhecesse os pesquisadores, conhecesse mais sobre o instituto, né, então naquela época não tinha nem Instagram, era a coluna do Ciência Hoje, eram sites de professores assim mais isolados, né, que eu ia pesquisando. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem mais chances, né, de alcançar esses alunos através das redes sociais, através da internet em si, mas é fundamental, com certeza, novas bolsas, né, bolsas destinadas a estudantes que são de cidades mais distantes, ou enfim, eu acho que é por aí, assim, você aumentar o incentivo e levar o conhecimento, a ciência até eles também, para que eles não fiquem distantes do que é feito na capital, né, do que é feito nas grandes universidades. Um outro ponto também é que em muitas cidades do interior não tem universidade pública, né, só universidade particular. Então, isso também dificulta bastante. Eu fiz a universidade na Universidade de Vassouras, né, que é a única universidade da região sul-fluminense, do interior do estado do Rio. Ela é uma universidade porque faz ensino, pesquisa e extensão. Tem vários centros universitários, mas não é a mesma coisa. Então, assim, realmente a gente precisa pensar nisso, né? Tanto em trazer os alunos menos favorecidos, mas também pensar nos alunos que moram em locais mais distantes, mas que têm também interesse em fazer ciência, né? Então, eu vejo por aí, assim, esse tipo de incentivo. Muito bem. A professora Silvana falou em que suas propostas, no máximo, alcançariam o ensino médio, mas eu acho que a gente tem que alcançar mais, né? Ir para o básico mesmo, porque a grande maioria se perde ainda no básico, não chega no médio, né? Então, temos que pensar em novas formas de alcançar essa população. Eu acho que essa pandemia, em parte, nos fez visualizar possibilidades, né? Novos instrumentos. E são vocês, os jovens que estão começando na universidade, que têm que batalhar por isso. Mas, obrigada, Isadora. Obrigada a você. Estou satisfeita. Eu concordo com você, de fato. Talvez essa questão dos games que ela falou, né? Talvez isso estimule muito, realmente. É muito bom, gostei. Acho que Marimélia agora, né, Marimélia? Não, o Hernandes que pediu. O Hernandes pediu antes. Então, Hernandes, vamos mudar tudo hoje, agora. A Mari não levantou a mão ainda. Isadora,
Parabéns, assim, pela sua apresentação. Acho que você fala muito bem, assim, você convence falando. Obrigada. Uma fragilidade que eu notei, assim, você foi para a Holanda, você menciona isso e tudo mais, mas e um pós-doc no exterior? Quanto isso está fazendo falta no seu treinamento hoje, quando você se compara com os outros pós-docs que estão no seu laboratório ou que estão circulando aí no ICB, né? Ou docentes novos que já fizeram esse pós-doc? Eu me lembro do Vivaldo falando que ele mandava os alunos para a Europa para aprender a pensar e depois para os Estados Unidos para aprender a trabalhar. E eu não estou vendo, estou sentindo assim, quanto você sente falta disso? Entendi. Então, assim que eu terminei o doutorado, eu tive a oportunidade de fazer o pós-doc lá, eu recebi o convite da professora Ellie, mas foi realmente uma questão de escolha, né? Eu até falo sobre isso no meu memorial, porque eu iniciei uma linha de pesquisa, né? Então eu fui a primeira a começar essa linha que hoje é assim uma linha importante do laboratório da professora Flávia, e ela me convidou também para fazer o pós-doc com ela, então eu fiquei muito dividida, mas eu escolhi permanecer no Brasil por conta disso, né, de querer dar continuidade a essa linha, as orientações que eu vinha desempenhando, mas assim, com certeza o pós-doc na Holanda teria sido também muito produtivo, então assim, eu acho muito importante a internacionalização, né, o pós-doc, e eu não acho que me tornando professora, né, caso eu venha a me tornar, isso vai ser, vai parar na minha vida, eu nunca mais vou pensar em fazer um pós-doc, ou enfim, ir para o exterior fazer alguma atividade. Eu acho que pelo contrário, assim, eu vou agora de uma forma mais independente, né, tentar manter esse convívio, né, com pesquisadores do exterior. Então, assim, eu não vejo como algo que vá estagnar a minha carreira de aprendizado, né? Eu não vou ficar apenas com funções burocráticas, eu pretendo continuar pesquisando e, eventualmente, realizando um pós-doc no futuro também, né? Então, eu acho que é por aí, assim. Tá bom, existe uma coisa nesse concurso que é uma questão translacional também, né? Você vê algum aspecto translacional mais imediato na proposta que de trabalho? Eu gostei muito dessa questão dos compostos senolíticos e senomórficos, que obrigado, porque eu não os conhecia ainda. É bem novo mesmo. Mas se você consegue ver alguma coisa de translacional, existe uma coisa de inovação que eu aprendi recentemente, que definido pelo Ministério, inovação tem que ter uma questão de inserção no mercado, mercadológica. Então, a gente fala muito de inovação, inovei em tal coisa, inovei em tal coisa, inovei em tal coisa, mas, na verdade, nesse país, apropriaram-se da palavra inovação, e a inovação tem que ter esse caráter mercadológico. E no translacional, a gente espera que tenha um aspecto translacional mais imediato, assim, né? O que você vê no seu projeto? Assim, de imediato, a translacional que eu vejo do projeto é estudar os tecidos humanos, né? Então, a gente saber que o que acontece no modelo animal vai acontecer no indivíduo humano. Essa translação assim, do conhecimento é uma dificuldade que muitos grupos apresentam, que eu acho que a gente tem essa facilidade tendo essas colaborações com os bancos de cérebro. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Agora, a questão de levar para a indústria, para o mercado, né? Eu acho que vai ao encontro dos compostos em si, mas isso não seria algo tão imediato, né? Assim, eu já estudei esperidina e outros compostos e eu sei que eles têm funções protetoras, mas isso precisa ser investigado também, né, em células humanas, passar por um estudo clínico. Então, assim, isso deve tomar um tempo maior, mas tem essa perspectiva, né? No meu projeto tem essa perspectiva clínica também, de você estudar esses compostos, identificá-los e, eventualmente, serem testados em um estudo clínico no futuro. Mas, de imediato, assim, é realmente difícil visualizar. Tá bem, muito obrigado. Vou deixar meus colegas avançarem nas perguntas deles. Obrigada a você. Victor ou Marimélia? Quem antes? Posso falar. Não sei se o Victor quiser também. Bom, se for para alterar a ordem, né? Então, vamos...
Bom, Isadora, parabéns pela sua apresentação. Eu Obrigada. gostei muito hoje. Ontem sua aula foi boa, mas eu acho que hoje você foi mais empolgada assim na sua apresentação. Estava muito E cansada ontem. E você terminou dizendo mais ou menos o seguinte: tenho grande motivação para alavancar a pesquisa no envelhecimento. Eu acho que essa sua motivação é que empolga você na pesquisa, nessa linha que você já tem há algum tempo, embora não tanto se a gente pensar nos concursos que vemos hoje, né? Como o professor Hernandes disse, tem em geral candidatos já com pós-doc, e você está um pouco antes disso. Mas sua motivação que você revelou hoje dá para mostra que você não vai parar, como você já respondeu para ele também por aí, pretende continuar, eventualmente sair logo. Eu te queria perguntar a respeito de um aspecto que você falou hoje, sobre lâminas histológicas, preparação de lâminas, laminário, tal. Quem trabalha em histologia, principalmente ensino de graduação, já por algum tempo, vê que isso é um problema que vem aparecendo já há algum tempo e está a cada dia sendo mais sério esse problema, que manter laminário para alunos, para o ensino tradicional, com microscópio, colocando lâmina, observando. Então, isso fez com que a maioria de cursos tenha migrado um pouco, e hoje tem muitos cursos nisso, para a microscopia digital. Ou seja, as lâminas são escaneadas e os alunos, na verdade, eles não manuseiam mais o microscópio tradicional, físico, mas vem todo em digital. Um dos problemas é o laminário, porque a cada dia é mais difícil repor esse laminário, e as lâminas quebram, são lâminas de vidro, e também o material mesmo, né? O material em si. Por exemplo, eu sou dentista, eu sempre dei mais aulas de histologia oral, estruturas da cavidade oral, e é muito difícil repor esse material, porque quando é outro tipo de órgão, por exemplo, fígado, pâncreas, você pega de rato até isso não é possível quando é material mais específico. Então, lá na USP, bom, lá aqui, né, só que como eu estou em casa, digo lá na USP, a gente já foi uns 10 anos atrás, talvez, para esse sistema digital. Por causa disso, né, é difícil repor estruturas específicas. Então, como você vê isso, esse problema que você apresentou como um esforço que você faria para repor laminário, mas tem esse problema. Inclusive, hoje, por questões éticas, de ética animal, você não pode pegar, por exemplo, um rato para pegar órgãos, processar e fazer lâminas só para ensino. Não pode fazer isso. Então, esse é um problema. Como você contornaria esse aspecto? A gente precisaria fazer uma colaboração com o departamento de patologia, né, do hospital universitário. E assim, a ideia da lâmina é que o aluno tenha o contato, né, com o microscópio. Eu acho isso muito importante. Não só ficar vendo as imagens, que é interessante, mas para o aluno que não conhece a universidade, é importante para ele segurar um microscópio e olhar, né? Eu acho que isso desperta mais a atenção, a curiosidade, e até ele vai ficar mais instigado em aprender, né, as ciências no ensino básico. Então, a ideia seria essa, mas assim, a questão da lâmina realmente é uma questão que eu não imaginava que era tão difícil assim, né, por conta desses problemas. Mas, assim, a gente pode fazer essa associação com o departamento de patologia, né, para tentar contornar isso. Mas não sei se eu consegui entrar no ponto que você queria. Não sei, o que queria, na verdade, te alertar é isso, né, que Entendi. é um problema que existe e que é uma solução muito difícil, pelo menos para o que a gente tinha antes, para os meios tradicionais. Entendi. Mas acho que é só isso. Não sei se Maria Amélia pode continuar.
Posso, Silvana? Oi, Isadora, obrigada pela sua apresentação, parabéns pela sua aula de ontem, pela sua apresentação de hoje e também parabéns pela sua trajetória, né? Como todos os alunos que vêm do laboratório da Flávia, né, a gente sempre com muita qualidade e qualidade dos trabalhos, e, enfim, então parabéns para você. Com relação ao que você colocou, que várias pessoas, acho que outros colocaram também, né, os 3 pilares de atividade, na verdade, esses 3 pilares, eles são da universidade, é que a gente acaba pegando esses 3 pilares para nós, né, como se nós tivéssemos que desempenhar nesses 3 pilares, né, no ensino, na extensão, na pesquisa, e não se esqueça de um 4º pilar que a gente nunca fala, que é a gestão. A partir do momento que você, né, que a pessoa se torna docente da instituição, também pode já colocar essa outra perninha ali, que a gente acaba sendo chamado, e, na verdade, cada um vai dividir seu tempo mais para uma atividade ou 2 dessas, né? Mas no concurso a gente até entende, né, que os candidatos apresentem como se fossem dedicar 100% ou 30% do seu tempo para cada um, 33% para cada um desses aí, ou 25% se você considerar a gestão. Mas então é só, talvez, assim, uma questão para você, né, ponderar e pensar, de que realmente a gente acaba, né, devotando mais tempo, alguns para o ensino, outros para a pesquisa, outros para a extensão e outros para a gestão. Entendi. O que eu queria falar um pouquinho só com você a respeito do seu projeto, na verdade não é um projeto, né? Ele é uma linha assim, que você está desenhando, né? E é claro que a gente, em 15, 20 minutos que você apresentou a parte de pesquisa, não dá para você detalhar muito, mas eu fiquei um pouco com a impressão assim, que você tem muitas ferramentas, você tem uma pergunta, né, bem ampla, geral, que acho que é excelente, porque isso te dá mobilidade, né? Estudar o envelhecimento do cérebro, quer dizer, é uma coisa que você pode ir por N caminhos. E você mostrou que você tem muitas ferramentas, tanto do ponto de vista de material, né, suas colaborações, quanto do ponto de vista de métodos que você pode utilizar, né? Você colocou lá cultura de célula, transcriptômica, metabolômica, né? Mas ficou faltando para mim um pouco entender melhor, assim, por onde você vai começar, né? Porque você não vai começar fazendo tudo isso, você não vai começar olhando o tecido humano e o célula e o modelo animal, que é impossível, né? Você tem que ter um grupo gigante logo de cara. Sim. Então, eu queria entender um pouquinho melhor, assim, por onde você vai começar e se você já sabe, se, por exemplo, passando nesse concurso, se você teria um espaço físico seu, ou se você vai continuar dividindo o laboratório com a Flávia, se vocês conversaram alguma coisa sobre isso. Obrigada. Nada. Então, começando da última questão, então, eu acredito que eu vou permanecer no laboratório, né? A gente não tem, assim, um espaço, assim, que entra como professor, mas isso não é um problema, assim, porque a gente acabou de se mudar, então estamos num laboratório maior, num prédio maior, então a gente tem também possibilidade de ter outras áreas, né, multiusuárias, enfim, até para cuidar dos animais idosos num futuro biotério que parece que vai ser muito bom. Então, nesse ponto, assim, eu pretendo, sim, permanecer no laboratório, até porque eu preciso de um apoio, né, para conseguir me inserir como professora e desenvolver pesquisa e orientar os alunos e tudo mais. Então, isso já está, assim, bem conversado com a professora Flávia. Com relação à pesquisa, eu pretendo começar, né, pelo primeiro objetivo, que é primeiro ver se tem alteração ou não. Tudo indica que tem. Se a gente olhar outros tecidos, principalmente o hematopoético, que já está bem descrito que tem tanto a exaustão das células tronco quanto a senescência das células progenitoras hematopoéticas,
No tecido muscular também, isso está bem descrito, mas no tecido nervoso não está. Então, primeiro eu partiria desse ponto, tem ou não tem alteração? Então, aí a gente consegue isolar as células, isso já está em andamento no laboratório, isolar as células e analisar o perfil aí dessas proteínas, né, relacionadas à autofagia, para ver se tem alteração. Então, começar aos poucos, né? Então, primeiro isso, e aí passar para a fase seguinte, né, em que a gente vai buscar ver como está a função dessa via nas células, então utilizar o modelo in vitro. Então, a gente também já tem modelo de cultura de astrose senescente, agora seria investir num modelo de células progenitoras neurais senescentes, né? Seria uma coisa nova, mas que também já tem aí alguns dados na literatura que eu já dei uma olhada, que não vai ser assim tão difícil estabelecer, mas vai ser um desafio, com certeza. E aí, por partes, né? Então, acho que o ponto é ver se tem alteração e aí começar a investigar qual é a consequência dessa alteração, se tem a ver, né, com o declínio sináptico e cognitivo do envelhecimento, que seria já um ponto mais à frente. Mas uma coisa de cada vez, assim, eu acho que é importante. É até uma frase que eu sempre uso do Van Gogh, que ele fala que as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Então não adianta a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo que não vai conseguir. Então, é isso. Ótimo, muito obrigada, Isadora. Nada. Obrigada, Isadora.